Esse nosso painel número 1 tem como título da formação esportiva ao esporte para toda a vida. O mediador, eu gostaria de chamar aqui, primeiramente, o professor Dr. Ricardo Sonoda, membro do Instituto de Pesquisa e Inteligência Esportiva. Vai estar conosco online, e já anuncio aqui para vocês, e gostaria também de referir essa salva de palmas, a Raquel Franzin, representando o Ministério da Educação. Anunciamos também a presença e a participação da senhora Gabriela Borges Sebastião, representando o SESC. E representando também a nível nacional, assim como a Gabriela está representando o SESC, o SESI, o senhor Rodrigo Almeida Leal. Lembrando-nos agora a todos os participantes que teremos não somente aqui exposto um QR Code, mas é o mesmo que está nas paredes que vocês podem visualizar, para serem feitas perguntas em que nós iremos selecionar e apresentar aqui no final para os nossos debatedores. Ao final das falas deles, iremos passar para alguns blocos de perguntas e respostas para podermos dar continuidade à nossa discussão. Professor Ricardo, é com você. Bom dia, bom dia. É um prazer a gente iniciar os trabalhos com essa mesa, né, que vai tratar aí dos níveis de prática esportiva que nós temos presente na Lei Geral do Esporte, especificamente tratando da formação esportiva ao esporte para toda a vida. E contar, né, com a possibilidade de ter excelentes representações, né, incluindo o Ministério, como o Elvis já mencionou, o Serviço Social do Comércio, o SESC, e o Serviço Social da Indústria, o SESI, que são instituições que trabalham, né, em prol do esporte e lazer nesse país há muitos anos, né? Tive oportunidade e prazer de trabalhar no SESI durante uma década, pelo menos, e acompanhei de perto, né, o quanto as instituições desenvolvem atividades, né? Mas como deixar os nossos convidados, né, apresentar, que eles com certeza têm muito a falar. Imediatamente eu passo a palavra para a senhora Raquel, do Ministério da Educação, na sequência a senhora Gabriela, e depois o senhor, deixa eu pegar aqui que me fugiu, o senhor Rodrigo, desculpa, Rodrigo. Os nossos convidados terão em torno de 15 a 20 minutos para a apresentação. Em seguida, vocês podem tomar nota das falas para poder fazer as perguntas na sequência, tá? A senhora Raquel está contigo. Olá, bom dia. Vocês confirmam tudo certo com o meu áudio? Sim? Então tá bom. Muito bom dia. Eu quero começar agradecendo em nome da SEB, da Secretaria de Educação Básica, aqui do Ministério da Educação. Agradecer o convite do Instituto Pesquisa e Inteligência Esportiva a participar dessa 6ª edição deste evento com uma programação tão importante para o desenvolvimento, para o fomento das políticas, para o esporte, para o movimento, para o corpo, para o lazer. Muito obrigada em nome da SEB de poder participar de maneira remota aqui com vocês. Eu vou compartilhar a minha tela e quero deixar uma saudação a todos os painelistas presentes, professor Paulo, Gabriela, a mediação, e um agradecimento especial também ao Fernando Mesadri, que oportunizou a minha presença aqui com vocês hoje. Marcelo, da equipe técnica, se você puder só depois confirmar se a minha apresentação está ok na tela para vocês, eu agradeço, vou colocar já. E quero falar com vocês, tá tudo certo, né, minha apresentação? Ótimo, então. Quero contar a vocês que a minha fala
vai ser numa perspectiva de como que o Ministério da Educação vem fomentando, por meio de um programa específico, as práticas esportivas e essa cultura do esporte, do movimento, das práticas corporais para toda a vida, não apenas como um objeto didático em que os estudantes têm experiência ao longo da educação básica, mas ao longo da vida, como é que a gente promove que o esporte, que essa formação voltada para a prática esportiva seja de fato integrada à vida das pessoas. Então eu falo de uma das secretarias do Ministério da Educação, que é a Secretaria de Educação Básica, da Educação Infantil ao Ensino Médio. Nós temos 48 milhões de estudantes, mais de 170 mil escolas públicas em todo o Brasil, e é desse lugar que eu vou conversar aqui com vocês. Eu atualmente coordeno um programa, uma das iniciativas prioritárias do Ministério da Educação, que financia e assiste tecnicamente os entes subnacionais, as secretarias municipais de educação, estaduais e distrital, na criação de matrículas de tempo integral em todas as etapas e modalidades da educação básica. Lembrando que ao longo da educação infantil, do fundamental e do ensino médio, nós temos grupos sociais que têm modalidades de ensino próprias, como a educação escolar indígena, a educação escolar quilombola, a educação do campo, a educação especial e o ensino profissional tecnológico vinculado ao ensino médio. Então, este programa prioritário para o governo federal, ele induz que as secretarias estendam a jornada escolar. Vou explicar que extensão de jornada escolar é essa e como ela dialoga com essa formação esportiva para toda a vida. E o governo, então, por meio deste programa instituído por lei, pretende alcançar o que o Plano Nacional de Educação já postulou, que é a ampliação de matrículas em até 25% em 50% das escolas públicas brasileiras. Por que ter mais tempo na escola? Muitos estudos nacionais e internacionais comprovam um resultado em efeitos acadêmicos, ou seja, os estudantes têm melhoras nos resultados de aprendizagem, mas também outros resultados como proteção e prevenção a violências e promoção de direitos sociais e culturais. Eu centro minha atenção nesses dois aspectos porque aqui a gente tem uma presença privilegiada da formação esportiva na vida dos estudantes. Pensar que ao longo de toda a educação básica está assegurado não só um trabalho em prol do esporte, mas por meio do corpo, do brincar, das práticas corporais, para que os estudantes tenham melhores efeitos acadêmicos e que eles também tenham acesso a esse direito, a esse campo do conhecimento que é o esporte, que é o corpo e suas práticas corporais. E, além disso, a expansão da jornada escolar também traz efeitos econômicos importantes, como, por exemplo, a melhoria nas condições de famílias que são beneficiadas com essa extensão da jornada escolar. Para o programa Escola em Tempo Integral, nós falamos de, no mínimo, 7 horas diárias ou 35 horas semanais. Portanto, esse é o delimitador da matrícula de tempo integral, até para fins de financiamento público. Já vou falar do Fundeb, porque este programa é um fomento, mas quem vai manter essas matrículas ao longo da trajetória escolar é o Fundeb. Então, ter mais tempo na escola serve a um propósito de melhorar
resultados acadêmicos, sociais e econômicos, esses econômicos a médio e longo prazo. O governo federal pretende alcançar 3,2 milhões de matrículas até o final do ano que vem, que é essa proposta de governo, e com isso nós teríamos a diferença que falta para alcançar a meta 6 do Plano Nacional de Educação. Até o momento, nós já confirmamos 1 milhão de matrículas de tempo integral nos censos escolares de 2023 e 2024, utilizados para essa conferência, e até o momento, o programa Escola em Tempo Integral induziu que políticas de educação integral fossem instituídas em todo o país. É um compromisso de quem recebe o fomento do governo federal, que a secretaria, por meio de lei ou decreto, institua uma política. Porque criar uma matrícula é relativamente simples. O grande desafio é que esta matrícula ela seja organizada, que ela tenha um planejamento pedagógico, administrativo, financeiro, para ter qualidade na sua oferta. Aqui é só uma informação que essas políticas estão sendo instituídas por meio, então, de projetos de lei junto ao legislativo local ou decreto e portaria, e que o prazo para que as secretarias que participam do programa apresentem essas políticas é até 30 de junho desse ano. Para isso, nós já transferimos mais de 4 bilhões de reais das secretarias de Estado, de municípios e distrital. Até 31 de dezembro foram transferidos 4 bilhões de reais para fomentar que essas políticas, elas não só efetivem a matrícula, como elas também tragam esse currículo que eu vou falar já já, que tem tanto a ver com a formação esportiva para toda a vida. Para vocês entenderem como essa política dialoga com a formação esportiva, é importante dizer então que o programa ele fomenta, mas quem vai manter a matrícula é o Fundeb, o principal fundo de financiamento público para a educação brasileira. E para isso o governo federal vem valorizando o fator de ponderação destas matrículas de tempo integral. Então houve um aumento nesses 2 anos, 2023 e 2024, do per capita da matrícula de tempo integral. Mas não só isso, a emenda constitucional 135, aprovada em 2024, ela comprometeu a União a destinar parte da sua complementação a estados e municípios para fins de criação de matrícula de tempo integral. E semana passada, o Ministério da Fazenda e o Ministério da Educação publicaram uma portaria que vai destinar até 10% da complementação da União para essas matrículas. Vocês que acompanham a interface da política educacional e esportiva sabem que não é a primeira iniciativa do governo federal a induzir políticas de extensão de jornada. Nós já tivemos outras experiências importantes como Mais Educação. O que esse governo vem fazendo é também criando estruturas mais permanentes para que a matrícula de tempo integral ela não seja criada e descontinuada no ano seguinte. Esse é um grande desafio que nós temos, porque para que a gente tenha um currículo atrativo, um currículo diversificado, que ao longo de toda a educação básica a gente possa colher esses resultados que eu falei agora há pouco, é preciso ter permanência da política, e para isso o financiamento é fundamental. Então, em 2025, a complementação da União para matrículas de tempo integral vai chegar em até 10% via o próprio Fundeb. Falo isso porque a partir de agora a minha apresentação vai tentar aqui estabelecer uma relação mais direta com o Ministério do Esporte, que vem sendo parceiro do Ministério da Educação
nas nossas ações de promoção da extensão da jornada escolar, para que a formação esportiva e corporal e do movimento esteja presente no currículo da educação pública. Então, aqui são alguns dos materiais orientadores que criamos, e é importante dizer a vocês que um primeiro material que a gente publicou em 2023, ele teve uma participação muito grande do Ministério do Esporte, então, o MESP junto, que foi o manual de execução financeira do programa. Porque se o governo federal vem transferindo recursos para secretarias de educação, ampliar a jornada, é preciso que a utilização desse recurso esteja a serviço de políticas também como a esportiva dentro da escola. Então, o nosso manual de execução financeira traz uma indução de utilização do recurso do programa para aquisição de materiais, melhoria de infraestrutura, pátios, ginásios, quadras, ou mesmo incentivo a experiências esportivas de competição dentro das escolas que ofertam tempo integral. E o que nos mobiliza nesse programa, como eu já falei aqui, é chegar em mais estudantes, então ter pelo menos 25% das matrículas de tempo integral hoje nessa oferta de tempo integral, e que isso alcance estudantes em maior vulnerabilidade socioeconômica. E como a gente quer chegar? Nós queremos que esta política esteja a serviço dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes. E a formação esportiva, na educação básica, as práticas corporais, o movimento, é direito de aprendizagem de todos os estudantes da educação básica. Estender a jornada potencializa esse direito, o alcance desse direito. Por isso, a lei que instituiu o programa, ela traz estes 3 critérios de ampliação da matrícula: que ela esteja alinhada à BNCC, que ela fomente a perspectiva da educação integral. É aqui que o esporte, o corpo e as práticas corporais se encaixa bem, e priorize as comunidades em maior vulnerabilidade socioeconômica. Não tem como universalizar a matrícula de tempo integral, contudo, focalizar ela para quem mais precisa inicialmente é importante. Então, ter mais tempo é apenas uma das estratégias para a gente ter uma educação integral no país. Eu não vou me deter aqui porque eu estou preocupada com o meu tempo de participação, mas quando a gente pensa na educação integral, além do tempo, nós também pensamos nos saberes que vão compor o currículo, em utilizar espaços dentro e fora da escola. Não se faz educação de tempo integral com meninos e meninas só dentro da escola, se faz também nos equipamentos esportivos, culturais, científicos do território. Passa por um debate de materiais, que materiais chegam às escolas, e dessa promoção da cidadania. Então, estender o tempo na escola é apenas um dos elementos para que a gente efetive o que a Constituição Federal assegura, que é o desenvolvimento pleno, a formação para a cidadania e a qualificação para o mundo do trabalho. O programa Escola em Tempo Integral, ele, então, além de assistir financeiramente, ele também faz assistência técnica às secretarias, e agora eu vou dizer como que a formação esportiva vem pautando a assistência técnica. Nós temos 6 eixos de assistência técnica do programa. Aqui eu sinalizo apenas com os nomes deles: formar, acompanhar, ampliar, fomentar, entrelaçar e estruturar. E no âmbito do entrelaçamento das políticas sociais, ou seja, da intersetorialidade, nós temos inúmeras ações em curso apoiando a formação esportiva nessa relação interministerial com o MESP. Eu quero aqui apresentar a vocês um pequeno vídeo para nos sensibilizar sobre o desafio da intersetorialidade das políticas sociais.
Então, é um vídeo de uma video performance da 35ª Bienal de São Paulo. Ele não tem um áudio próprio, ele tem apenas o áudio da gravação feita no espaço da exposição. Vamos aqui assistir para a gente pensar um pouco como que essas duas políticas efetivamente acontecem no dia a dia das secretarias de educação. Eu quis trazer esse vídeo para vocês porque acho que ele é um elemento sensibilizador do desafio das políticas sociais de educação e do esporte operarem de maneira conjunta. Parece, para nós professoras e professores, parece impossível falar de escola sem corpo, sem movimento, sem práticas sociais. Mas as políticas nem sempre caminham juntas. E o esforço do governo federal, tanto do MESP quanto do MEC, tem sido de caminhada conjunta. E como nós temos feito isso praticamente? Então, a política de educação integral em tempo integral, ela é uma política que demanda um trabalho intersetorial, além do esporte, com a cultura, com a saúde, meio ambiente, ciência e tecnologia, desenvolvimento social, direitos humanos e Secretaria de Comunicação com a política de educação midiática. Então, estender a jornada escolar para 7 horas diárias ou 35 semanais é coexistência destas políticas nas salas de aula, nas secretarias de educação. E aqui vou trazer algumas das ações que temos feito com o Ministério do Esporte para que a formação esportiva, para que o corpo, o movimento, as práticas corporais, elas estejam asseguradas nesta política educacional. Então, uma das primeiras ações que fizemos juntas e juntos foi a elaboração de diretrizes operacionais da oferta de tempo integral. O Brasil tem uma lei que instituiu a criação de matrículas de tempo integral, tem um Plano Nacional de Educação, mas nós não temos ainda uma diretriz de como essa oferta deve acontecer. Então, em 2023 e em 2024, o MESP, o MEC e outros ministérios elaboraram uma minuta de diretriz que foi apresentada ao Conselho Nacional de Educação, que é o CNE, órgão normatizador deste tipo de agenda, e a previsão de aprovar essa diretriz é agora em maio de 2025. Nós pautamos a formação esportiva nessa importante norma que a gente espera deixar como legado para as políticas educacionais, ou seja, ofertar matrícula de tempo integral precisa estar costurado a um currículo que priorize
a prática esportiva também, né, além de outras, ao longo de toda a educação básica. 6 universidades federais em 2024 e agora em 2025 nós temos 16 mil secretários, secretárias, equipes técnicas de secretarias e conselhos de educação participando da formação continuada do programa Escola em Tempo Integral. Essa formação pauta no módulo de currículos a formação esportiva, ou seja, a gente quer que as secretarias de educação tenham políticas que não dissociem o esporte dessa oferta de tempo integral. O MESP, esse ano, vai participar conosco também da parte extracurricular dessa formação, por meio de webinars, trazendo todo esse debate da formação esportiva para dentro das secretarias de educação, que é o nosso público-alvo para essa formação. E, mais recentemente, dia 16 de abril, nós lançamos um edital que vai mapear experiências inspiradoras de gestão e projetos pedagógicos das secretarias que ofertam matrículas de tempo integral. Esse edital, ele tem 6 eixos de reconhecimento e 2 destes eixos têm o reconhecimento da formação esportiva associada ao currículo de educação integral, que é o eixo de currículo propriamente e o eixo de intersetorialidade e articulação em rede. Nós temos até dia 16 de maio para mobilizar que secretarias de educação submetam as suas experiências, então eu conto aqui com a colaboração de vocês de levar essa notícia para mais redes de ensino, para que elas possam divulgar dentro do currículo. É um pouco isso que eu queria trazer aqui como a participação do Ministério da Educação nesse fórum, dizer que essa política que é prioritária para o governo federal de expansão da jornada, ela está muito comprometida com a formação esportiva, com a indução da formação esportiva no currículo da educação básica. Para isso, o nosso investimento financeiro e técnico tem sido muito robusto para que todos os estudantes tenham essa experiência completa de educação que o esporte pode trazer quando associado à educação básica, né? Então, muito obrigada a todos aqui do Instituto de Pesquisa e Inteligência Esportiva pelo convite para a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação. É uma honra estar aqui nesse fórum, trazendo um pouco do que a educação integral vem fomentando nessa interface esporte e educação. Muito obrigada, gente. Novamente a gente agradece a senhora Raquel Franzin pela apresentação e imediatamente já passo a fala para a senhora Gabriela Borges Sebastião, do SESC, para que ela possa nos prestigiar aí com a sua apresentação. Brindar. Bom dia a todos e todas. A gente estava aqui discutindo se a gente falava em pé ou sentado, então vou falar em pé para seguir o protocolo e aproveitar que a gente está aqui fisicamente. Quero saudar aos presentes, agradecer, né, ao Instituto de Pesquisa pelo convite. Representar o SESC é muito valioso para mim. Eu quero agradecer especialmente o Marcelo Leite, que está ali no fundo, nos bastidores, pelo diálogo, pelo apoio e toda a organização. A gente está falando de modelos e sistemas. Vocês têm um modelo de fazer um seminário com excelência aqui. É incrível, parabéns por isso. Bom, então, sou Gabriela Borges, atuo no SESC há 10 anos. Agora, depois de 10 anos, eu comecei a entender o que é o SESC. Gabriela... O SESC é uma instituição extremamente complexa e eu vou tentar explicar aqui como que o SESC consegue colaborar com essa tentativa de elaborar, né, questões e favorecer com essas discussões a respeito de um sistema esportivo e de um sistema de indicadores para o esporte nacional. Eu sou ex-atleta, eu atuo no terceiro setor paralelamente, eu tenho mestrado em gestão do esporte, eu tenho uma longa experiência com eventos esportivos,
com mega eventos, com pequenos eventos. Então, eu tenho um lugar técnico aqui de fala que eu consigo avaliar a complexidade do esporte que a gente está falando aqui no país. Então, seguindo, essa é a minha proposta de fala hoje. Então, falar um pouquinho sobre o que é a instituição, sobre o esporte no SESC. 15 minutos é um desafio, mas tentar um pouquinho dizer do que o SESC entende como esporte e pensar em pistas e desafios para esse convite que o Mesadri fez. Pistas no sentido de que a gente não vai conseguir responder, mas a gente vai dar alguns contornos, e desafios porque, ao mesmo tempo que a gente tem pistas do que deve ser feito, a gente também entende que o que deve ser feito é difícil, porque se não fosse difícil já tinha sido feito. Então, é nesse caminho que eu vou seguir aqui minha fala. Então, falando do SESC, né? É fácil falar do SESC, acredito que a maioria das pessoas aqui presentes já ouviram falar do SESC. O SESC é uma instituição de muita qualidade, é uma qualidade irretocável, assim. E de onde que vem o SESC, né? O SESC ele foi criado em 1946. Um grupo de empresários chegou lá e falou assim, cara, a gente está aqui, né, no momento pós-guerra, a gente está aqui no momento de conflitos sociais, que a gente precisa lutar por justiça social, como que a gente vai fazer isso? Escreveram uma carta dizendo assim, olha, os nossos empregados, eles precisam de apoio, de cuidado. E essa carta deu essa reflexão para o Estado, que criou o SESC e o SENAC. Então, o SESC e o SENAC, o que são essas instituições? Elas são instituições de natureza jurídica privada. Aqui o laser não funciona. Não é uma instituição pública, o SESC é privado, sem fins lucrativos. Ele tem uma direção descentralizada. Então, o SESC é nacional, mas ele tem uma direção estadual. Então, o SESC São Paulo ele tem uma diretriz de atuação diferente dos outros estados. E ele tem uma autonomia de execução. O SESC tem uma arrecadação compulsória, que eu vou explicar aqui na frente, e ele pode utilizar essa arrecadação da forma que ele achar mais coerente, desde que alinhado à diretriz nacional. Então, esses empresários, eles mantêm o SESC a partir de uma arrecadação vinda de 2,5% a partir da folha salarial da empresa deles, que eu vou explicar para onde vai esse dinheiro, com o objetivo de proporcionar bem-estar e qualidade de vida para os empregados do comércio de bens, serviços e turismo. Ah, mas o SESC não é para mim, porque eu não sou do comércio? O SESC é para todas as pessoas, mas o nosso público prioritário é o comerciário, a pessoa que trabalha no comércio. A missão, visão e valores do SESC, eles vão nessa linha, sempre tentando promover as atividades com qualidade para os empregados do comércio. A arrecadação. De onde que vem o dinheiro do SESC? A maioria das instituições, elas partem de um lugar que elas precisam de financiamento para acontecer. O SESC ele já tem esse financiamento garantido por lei, tá, no artigo 240 da Constituição Federal. 2,5% sobre a folha de pagamento de qualquer empresa voltada para o comércio que seja formalizada. Então, a gente tem muito comércio que não é formal, portanto, não tem arrecadação. Mas os que têm, 2,5% sobre a folha de pagamento. A Receita Federal, assim como ela faz com o nosso imposto de renda, que ela recolhe, e ela devolve se ela pegou a mais, mas se ela não pegou, ela fica com um pouquinho do nosso dinheiro, ela faz a mesma coisa com a arrecadação no SESC. Então, 3,5% do total da arrecadação fica lá na Receita. A Receita devolve o valor que resta para a administração nacional, que fica com 20% para manter os serviços, e se algum estado precisar faltar dinheiro no ano, ela entra com esse aporte, e 80% é redistribuído conforme a captação. Então, São Paulo ele recebe de volta 29,5% da arrecadação total. Junto com Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, são os estados que mais arrecadam, portanto, são os que mais recebem, e possivelmente os estados que têm programas mais estabelecidos e robustos. O orçamento do SESC, ele, então, é fruto da arrecadação, a maior parte do orçamento do SESC é da arrecadação, a movimentação de receita, ou seja, o dinheiro que o SESC tem em caixa, ele deixa rendendo, e também os serviços, que são os valores operacionais, o que a gente vende de produto, ingresso, mensalidades de cursos, vem do meu tempo aqui, e esses valores, eles são investidos especialmente em pessoas. Então, a maior parte do dinheiro do SESC vai para pagar o salário dos funcionários,
e manter a infraestrutura, manter os serviços, e eles também, esse valor ele é revertido para as ações programáticas, e aqui está o esporte. São 5 áreas programáticas, e o esporte ele entra dentro do lazer, no guarda-chuva do lazer. Por quê? O SESC entende que a saúde e a qualidade de vida, elas acontecem no momento de lazer. Então, a gente entende que o comportamento sedentário, a inatividade física, ela precisa ser desafiada. Né? A gente precisa fazer a produção de saúde, precisa ser ativo para isso. E o SESC não acredita que você caminhar para o serviço é uma atividade física, porque ali não é um momento que você está focado naquilo. Você trabalha de diarista, então você se levanta, você abaixa, carrega peso. Isso não é atividade física. Você tem uma atuação que você não tem um comportamento sedentário, mas a atividade física é uma coisa sistematizada e a gente coloca dentro do guarda-chuva do lazer. 7,5% do valor que é destinado para a programação vai para o lazer, portanto, para o esporte. Aqui, um organograma de como o SESC funciona. A gente tem um diretor regional, né? Ali está o relatório anual de gestão, vale a pena. O diretor regional, ele dá o tom de como o regional SESC atua. Ele dá o tom para gerências técnicas, e as gerências técnicas dão as diretrizes para as unidades operacionais. Eu atuo em uma unidade operacional, portanto, eu recebo diretriz de uma gerência técnica, que recebe diretriz do diretor regional. Aqui é o que o SESC gera de valor, né, com o orçamento que recebe. Destaco que o SESC tem 47 unidades operacionais, 23 na capital de São Paulo, 17 no interior, e 7 unidades especializadas, que são unidades que não têm tudo, como todas as outras têm. O SESC, você vai numa unidade do SESC, tem teatro, odontologia, alimentação, então você entra, você consegue fazer tudo. Nas especializadas, como a que eu atuo, de pesquisa e formação, são ações direcionadas. Destaco também que o SESC tem um investimento para o desenvolvimento de funcionários. Os processos, né, estão relacionados com os processos estratégicos, com a sustentação, para manter os objetivos estratégicos, e, por fim, o finalístico, que está relacionado às programações. Então, a gente está ali, né, o esporte, dentro do guarda-chuva de lazer. E o que é o esporte no SESC? O esporte do SESC, ele dialoga muito com a cultura corporal do movimento. Diferente da definição que a gente encontra no esporte de excelência, por exemplo, aqui a gente precisa valorizar o lugar social, a experiência, as oportunidades que as pessoas tiveram para a prática esportiva. O esporte está no SESC desde 1949, com a Copa SESC, que é quando os funcionários de uma instituição se juntam, montam um time e vão disputar um campeonato no SESC. Aí, à medida que foram ampliando as unidades, o quadro de funcionários, mais espaços esportivos, portanto, houve a criação de uma gerência técnica de esportes, que estabeleceu parcerias internacionais, nacionais também, estruturou a pedagogia, né, que a gente aplica nos nossos programas. A gente tem, atualmente, 1.011 pessoas no quadro do quadro de pessoal voltado ao desenvolvimento esportivo no SESC. E é importante dizer que dessas 1.000 pessoas, os educadores e todos os gestores são da educação física. Então, não digo que é um critério, né, fora do SESC, mas que no SESC é um diferencial você ter um gestor do esporte que é do esporte, originalmente. Então, os destaques da estrutura do SESC, né, para o esporte. 144 ginásios, campos e quadras, 94 piscinas. A gente entende que a piscina é um equipamento esportivo de luxo, né? As piscinas as pessoas de baixa renda não têm acesso à piscina. No SESC a gente tenta fazer diferente. 92 salas de múltiplo uso e a gente tem uma infinidade de equipamentos esportivos. Isso é um potencial da instituição. As ações elas estão divididas da seguinte forma: programas esportivos, ações, essas são permanentes. Começa lá no início do ano, vai até o final, as pessoas se matriculam e precisam ter a comprovação de frequência.
Então, um programa de atividades aquáticas, para desenvolver competências aquáticas, a pessoa não vai aprender a nadar. Ela pode um dia chegar na aula e ela vai fazer uma aula de polo aquático, fazer uma aula de stand-up. Então, é uma atividade que vai para além da natação. E também aqui se encontra o CFA, que popularmente a gente conhece como hidroginástica, mas o SESC tem uma abordagem diferente. O programa SESC de Esportes, que é onde estão os esportes que não são da água, porque a gente entende que a água é um equipamento de luxo, então a gente dá um valor diferente ali. O GMF, que popularmente a gente conhece como academia. No GMF, a gente não tem aparelhos, a gente tem as esteiras, os aparelhos de desenvolvimento de capacidade aeróbica, mas a gente não tem uma cadeira extensora, a gente não tem uma estação de cabos, porque a gente entende que a pessoa precisa conseguir reproduzir o treino dela em casa. Isso é esporte para toda a vida, é a internalização e ela conseguir levar isso para fora de uma instituição, precisa estar na vida dela. E, por fim, as práticas corporais, que são as atividades contemplativas, meditativas, as danças, as manifestações culturais. Daí, aqui, dialogando com aquela tabela do PNUD, que o Mesadri mostrou ontem, a gente tem, né, alguma articulação em relação ao que a gente espera das faixas etárias. Essa daqui é uma tabelinha bem simples para exemplificar o que a gente espera do programa SESC de Esportes. Aqui, por faixa etária, né, de 3 a 6 anos, a criança vai brincar. De 6 a 10, ela experimenta o esporte. De 10 a 13, ela aprende a competir. 13 a 16, ela vai competir. O adulto, ali, final da adolescência, a aprendizagem em prática. E a pessoa idosa, a gente favorece a autonomia e a valorização social. A progressão entre as turmas é automática, então a pessoa começa aos 3. Se ela quiser, ela vai até ficar idosa. Isso é uma garantia, isso é esporte para toda a vida. É você não colocar uma turma e daí no ano seguinte, quando a faixa etária é atingida, a pessoa não tem mais o que fazer. Então a gente garantir essa progressão. A gente tem um programa de gratuidade, então o programa SESC de Esportes é gratuito. Qualquer unidade do SESC que você chegar hoje para fazer aula de tênis é gratuito. A gente oferece alimentação para alunos até 13 anos e, obviamente, a gente tem a limitação considerando a capacidade instalada. Então, a nossa prioridade é o público prioritário, que é o credenciado, o trabalhador do comércio de bens e serviços, mas, na ausência dessa intenção, as atividades ficam abertas, né, Sabrina? Até a nossa ocupação total. Nós temos, como disse a Renata na fala anterior, né, nós temos manuais para orientar o fazer da unidade. A gente tem um calendário de formação continuada, posso dizer assim, onde os educadores ficam imersos por 2 dias para dialogar sobre o programa, para alinhar as expectativas. Eles voltam para as unidades e fazem um compartilhamento do que foi feito. Em relação aos programas permanentes, o que a gente não consegue oferecer dentro dos programas esportivos, a gente oferece nas aulas abertas. Aqui, qualquer pessoa pode participar e aqui a gente consegue ter um leque muito grande de atividades. A gente tem atividades no litoral, então a gente tem treinos no mar aberto. Qualquer pessoa, sendo credenciado ou não, consegue participar. Em relação ao outro lado, então a gente tem as ações permanentes e as campanhas e projetos que aqui a gente consegue estabelecer relações com as universidades, com as prefeituras, com as empresas. E a gente também consegue tirar as nossas ideias do papel. A gente fez em São Paulo, no final do ano, uma praia no centro. Então, a gente fez uma quadra de areia debaixo do Vale do Anhangabaú. Tem alguém olhando para mim, dando risada, que talvez tenha visto essa história ou não. Mas a gente consegue ambientar espaços, aproximar o esporte de excelência, que é nessa hora que os atletas vêm no SESC. E aqui a gente vê o quanto vale uma medalha. Porque as crianças, elas ficam enlouquecidas quando encontram um atleta que recebeu uma medalha, ou, enfim, que é um atleta do esporte de excelência. Outras atividades, né, aqui a gente dialoga com o mercado da corrida, com todos
os artigos do enxoval de uma corrida, o SESC também oferece. Aqui eu dialogo mais com o meu fazer atual, que são as relações científicas que o SESC tem. A gente tem diversos tipos de seminários que dialogam com questões emergentes. Eu atuo majoritariamente em um curso, que é o curso SESC de Gestão do Esporte, onde aqui estão vários dos professores que lá dão aula. Tem Pedro Avalone ali, pessoal da Abragesp, próprio professor Misadri, que contribui com esse curso. Então, o SESC, para além de oferecer as atividades práticas, reflexivas, essa relação com a cultura esportiva, ele também procura, preparar gestores para levar isso para também fora do SESC. Então, assim como os colegas falaram, né, a gente também se preocupa com os indicadores, frequência, ocupação, ações que promovem e que fornecem recursos de acessibilidade, como Libras, audiodescrição. Para todas as ações, a gente tem relatórios numéricos. Ontem, algumas pessoas mostraram prints, né, do Power BI de uma visualização interna. Esse é um print do SESC. A gente tem um setor que se chama Numedoria, que pensa nos números do SESC, que consegue elaborar relatórios como esse. Esse é um relatório que a gente mostra ali no maior número. Os frequentadores da semana, então 600 mil pessoas passam pela unidade do SESC. A gente teve aqui no quadrinho cinza embaixo 14 mil novos credenciados, isso em uma semana. E para finalizar, eu chego nas pistas e nos desafios, né? Acomodar a diversidade é uma pista, ou seja, é uma coisa que a gente vem fazendo e é um desafio. Você coloca aqui a pessoa com deficiência, a questão de raça e gênero, a pessoa que, enfim, né, ali embaixo, diminuir as barreiras sociais, a pessoa em situação de rua, em situação de refúgio, em medida socioeducativa, coisas que a gente geralmente não pensa naturalmente. Então, a gente coloca como pista, porque a gente tem olhado para isso, mas, ao mesmo tempo, é um desafio. A formação continuada para as equipes, aprimorar o processo pedagógico sempre para fazer com que a pessoa não precise mais da gente, portanto, ela tenha realmente internalizado as orientações e consiga manter o esporte por toda a vida. Promover ambientes seguros de prática. E aqui eu tenho colegas, né? Cacilda, Sabrina, Letícia, Maressa, Gisele, que pensam o esporte para mulheres e meninas. Isso é importante. Não adianta colocar uma recreação mista e achar que as mulheres vão se sentir seguras para praticar. É preciso se aproximar das mulheres, das meninas, e verificar se isso é suficiente para que elas se insiram na modalidade. E mais do que se inserir, é continuar praticando. Ampliar a atuação e alcance, pensando em territórios. Em São Paulo, a gente tem um bairro chamado Zona Leste. A Zona Leste tem 4,6 bilhões de habitantes e o SESC tem uma unidade na Zona Leste. Então, quando a gente vai pensar em instalar novas unidades, pensar em oferecer projetos para instituições, é nesses lugares que a gente tem que estar. Oferecer os temas transversais, falar sobre racismo, sobre saúde mental, sobre misoginia. Então, o esporte favorece essas discussões. Estabelecer parcerias, termos de cooperação. Aqui eu coloco tecnologia, inovação, IA, gamificação. Então, embora a gente esteja pensando em tirar os adolescentes da frente da tela, entender como que a gente pode usar a tela a nosso favor. E, por fim, pensando, de novo, no meu lugar de fala, é ter cuidado para, quando a gente vai expor um esporte, a gente não está explorando o esporte. E garantir que o valor social daquela manifestação, ela esteja garantida ali. Bom, eu tenho alguns minutos, eu quero pedir para o Marcelo, por gentileza, colocar um vídeo, antes de me despedir. Esse vídeo... Não? Então deixa. É um vídeo que eu trouxe que sintetiza o que eu falei, então eu volto para a apresentação só para me despedir de vocês. Eu uma vez ouvi o professor Felipe Pitaro. O professor Felipe Pitaro é o diretor atual da Fundação Gol de Letra, aquela fundação que o Raí é diretor. E ele usou essa frase, que eu acredito que todos conheçam. É uma frase, todos ou a maioria, né, uma frase de um romance da Cecília Meirelles, originalmente,
mas que ficou muito conhecida a partir de um filme da década de 80, chama A Ilha das Flores. A frase: liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. E o professor Felipe Pitaro, genialmente, Mesadri, ele falou assim: e se a gente mudasse a palavra liberdade para a palavra esporte? Esporte é uma palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Então, eu fico muito satisfeita de estar aqui, tentando colaborar com uma coisa que a gente sabe que é complicada, mas, ao mesmo tempo, a gente entende o esporte, e colaborar para que a gente consiga, né, enquanto instituições e enquanto pessoas, estabelecer um sistema que a gente, de fato, consiga fazer com que o esporte chegue para toda a vida e para todas as pessoas. Muito obrigada. A gente agradece a apresentação da senhora Gabriela Borges. E, para a gente finalizar as apresentações do painel, convido o senhor Rodrigo Almeida Leal, do Serviço Social da Indústria, o SESI. Bom dia a todos, obrigado, Ricardo, obrigado pelo convite, professor Fernando, ao Marcelo, ao Caio, toda a equipe do Instituto que está organizando esse evento de excelência, em nome do SESI São Paulo. É uma honra estar aqui presente hoje com vocês. E se vocês não sabem, eu estudei com a senhorita Gabriela na faculdade. Não havia há uns 10, 15 anos e estou tendo a honra aqui de vê-la de novo presencialmente. Aprendi com ela. Vamos ver se eu aprendi mesmo, Gabi. Ricardo, como no futebol agora o acréscimo é maior, quando você levantar a plaquinha de uns 15 minutos, viu? Pessoal, então aqui é o lugar onde eu trabalho, né? Eu sou supervisor de esportes no SESI São Paulo, né? A minha formação é em educação física, pós-graduado em fisiologia do exercício, tenho um MBA em gestão de negócios também. E o SESI, ele tem muita similaridade com o SESC, né? O SESC tem ali a referência com o comércio e o SESI com a indústria, né, do estado aí de São Paulo, a indústria brasileira. E o SESI foi criado ali num decreto de lei em 1946. Para o quê? Para promover o bem-estar dos trabalhadores da indústria. E o SESI aí é financiado, então, por uma contribuição ali que seria de impostos, é repassado, né, para o SESI como um compulsório pelas empresas que são classificadas como indústria. É só um contexto rápido, né? O alcance do SESI, assim como o SESC, é a nível nacional, porém, cada estado ele tem a sua autonomia, né, de gestão, da escolha ali dos seus serviços que eles vão oferecer, né, para a população ali, no nosso caso, dos trabalhadores da indústria. E o estado de São Paulo ele tem as suas principais áreas de desenvolvimento, que no caso, educação, cultura, saúde e segurança na indústria e esporte e lazer. E aí eu trouxe separado assim, porque cada uma dessas áreas no SESI tem uma gerência. Então tem uma gerência que tem a sua autonomia também de desenvolver essas áreas junto aos trabalhadores da indústria. Mas o principal no SESI São Paulo é a educação, que nós temos 140 escolas, né, distribuídas aí. Então a nossa característica educacional seja a área de desenvolvimento que foi. Então tem educação na educação básica, educação na cultura, educação na saúde e segurança na indústria e educação também no esporte e lazer, que é o que rege aí as nossas ações. Então são 140 escolas e 53 centros de atividade. Aqui eu vou bater um papo com vocês sobre como o SESI desenvolve o esporte e enxerga o esporte, né, como programa esportivo. Então nós temos aí diversas instalações esportivas onde ficam localizadas as nossas modalidades. Eu trabalho lá na Avenida Paulista, que é a sede do SESI. Porém, o vôlei de desempenho, ele fica lá em Bauru, o judô em Botucatu, e assim está distribuído, né, nas nossas instalações esportivas, que nós temos aí diversos equipamentos. Para entender rapidinho como que funciona a estrutura, lá em cima, que representa a sede do SESI, nós temos o presidente, o superintendente, o gerente de esportes e de lazer, e eu aqui que estou falando com vocês, que sou o supervisor de esporte. Falando da área de esporte, tem outros supervisores daquelas gerências que eu falei para vocês. Abaixo do supervisor, a gente tem uma linha de coordenadores, que são esses CDEs. No SESI, eu acho que no SESC, a gente usa muitas siglas. Então, CDE, Coordenador de Desenvolvimento Esportivo. Tá? Então, lá na sede, nós temos o Renato Dupas, que ele cuida dos nossos especialistas e analistas, que vão olhar para o esporte de forma estratégica, lá da sede para as unidades. Também nós temos o CDE da Inteligência Esportiva, que é o César Cavinato,
que ele é o coordenador das equipes, da equipe interdisciplinar das modalidades. Então, ele é um doutor em ciências do esporte, e aí ele é o responsável por fazer a gestão técnica dos nutricionistas, fisioterapeutas, e toda essa equipe que está nas nossas modalidades, ele fica lá na sede em São Paulo comigo. E nós temos os coordenadores de modalidades. Para a gente fazer toda essa estrutura do SESI em 53 centros de atividades funcionarem dentro das nossas diretrizes e objetivos, nós precisamos ter pessoas conectadas lá na ponta com os objetivos estratégicos da sede. Então, temos os coordenadores de modalidade. Então, o vôlei tem, o judô tem, a natação tem e assim por diante. E aí, esses coordenadores são responsáveis pelas comissões técnicas de 28 modalidades esportivas, 18 olímpicas e 10 paralímpicas, treinadores, auxiliares e professores. Por que tem um termo diferente, treinador e professor? Porque dependendo do nível de atuação, tem algumas questões sindicais, o treinador é o que viaja mais, está envolvido em competições, então tem todas essas questões dentro do SESI. E aí, o total de profissionais diretamente no SESI ligado ao esporte, de formação e de desempenho, é um total ali de 323 profissionais. Então, é uma gestão diária bem complexa, muito parecida aí com o nosso Brasil. E aí na inteligência esportiva nós temos todos esses profissionais aí que se somam 54 profissionais que estão diretamente ligados principalmente às equipes de desempenho esportivo, só para ter uma noção, é bem complexo. O SESI, ele desenvolve programas esportivos, ele surgiu lá em 1946. Porém, ele começou a desenvolver programas esportivos em 1991, aí, com o objetivo de transformar vidas, impactar tanto o trabalhador da indústria, quanto o seu beneficiário, que era o filho do colaborador da indústria. Mas assim como o SESC, o SESI não é exclusivo só para colaboradores da indústria. Ele é aberto para toda a comunidade. Tanto que, quando eu for falar dos números, eu vou trazer aqui o percentual de vagas que são preenchidas por alunos que estudam na escola SESI, que é a minoria e a maioria ocupada pela comunidade. Então, o SESI tem os seus documentos, que são os referenciais de gestão que norteiam as ações dos gestores e dos profissionais que estão ligados ao programa e às modalidades, e esse é um objetivo estratégico que não pode fugir. Tudo que é feito no SESI, precisamos olhar para ele, que é incluir por meio do esporte, incentivando a formação de jovens talentos. Então, o SESI, ele é uma instituição que não é exclusivamente um clube esportivo, mas ele olha para a formação. A gente poderia sair no mercado, sair contratando atletas e tudo mais, mas nós temos um olhar de formar o jovem atleta para que ele chegue até as equipes adultas do SESI ou para que ele ingresse em outras instituições, porque algumas modalidades são desenvolvidas até 21 anos de idade apenas. Tá? Então, esse é um slogan que a gente usa muito, que a força do esporte está no exemplo, pela nossa característica educacional. Então, os atletas de desempenho têm muita ligação com o jovem que está lá no programa esportivo ou com o aluno da escola do SESI, e aí a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Então, agora nós vamos falar especificamente do programa. O SESI São Paulo tem apenas um programa esportivo, que foi atualizada a metodologia recentemente, chamado Programa SESI Esporte. Até o ano passado, nós tínhamos 3 programas, que era o PAF, o treinamento esportivo, o PAF é o Programa Atleta do Futuro, o treinamento esportivo e o rendimento esportivo. Ficava um pouco complexo para explicar, e aí a gente atualizou essa metodologia com o nome Programa SESI Esporte. Um pouquinho da nossa história, então desde 1991 ali com a criação de programas esportivos, e aí foi indo, mudando a nomenclatura, atualizando, sempre com embasamento científico, né? A teoria do treinamento a longo prazo, ele foi uma teoria muito forte dentro do desenvolvimento desses programas, e aí o SESI foi evoluindo. Em 2008 a gente começa com o esporte de rendimento no SESI, então nós temos apenas 17 anos dentro desse nível de manifestação esportiva, é pouco tempo, até se a gente considerar instituições que são centenárias, né? 2009 o início do programa paralímpico, programa de referência aí a nível nacional no Brasil. 2012, primeira participação em Jogos Olímpicos e Paralímpicos. 2024, nós chegamos aí à maior delegação olímpica e paralímpica da história do SESI, né, batemos esse recorde, e 2025 nós atualizamos a metodologia, que agora a gente vai para uma linha um pouco ali mais da pedagogia do esporte, a pedagogia do jogo, então nós estamos conduzindo o nosso programa para essa linha de desenvolvimento. Rapidinho, nossa metodologia,
a gente consegue desenvolver, e agora, mudando ela, a gente procura integrar os 3 níveis, tanto de participação, quanto de aperfeiçoamento, quanto de desempenho. Para quê? Nosso objetivo é formar jovens talentos. E a gente entende que não existe esporte de participação sem o esporte de desempenho, e o esporte de desempenho sem, um dia, o atleta que está lá nos Jogos Olímpicos, ele tem que começar. E aí, que ele comece de uma forma mais lúdica, de uma forma mais livre, vivenciando, experimentando, e aí é no esporte de participação que no SESI começa nos 6 anos de idade. Então a gente garante o esporte ali no SESI sem característica de habilidade, questões físicas ou de biotipo, dos 6 aos 15 anos através do nível de participação. O nosso aperfeiçoamento, que já é a transferência para o início no ambiente competitivo, e onde nós temos competições internas que nós fomentamos para preparar esses alunos, vai dos 10 aos 15 anos. Desculpa, dos 10 aos 17 anos. E o desempenho, que aí nós temos a fase de formação, transição e o adulto, começa nos 10 anos, e aí vai até os nossos atletas adultos, tá? E aí nós temos na nossa metodologia a base do programa, onde tem as questões metodológicas da linha, cada um daqueles níveis, eles têm os seus objetivos, têm os seus conteúdos a serem desenvolvidos, tem as cargas horárias, na participação é de 2 a 3 horas semanais, no aperfeiçoamento vai mais ou menos ali de 5 a 12 horas por semana, e no desempenho de 8 a 16 horas mais ou menos que os atletas. Então tem todas essas questões de diretrizes dentro da metodologia, conduta dos profissionais e tudo mais, e a linha científica que a gente segue ali, que agora a gente está muito dentro da pedagogia do esporte e pedagogia do jogo. E aí nós temos os pilares que sustentam isso, que é oportunizar, inspirar e transformar por meio do esporte. E lá em cima nós temos os nossos objetivos estratégicos que a gente definiu, porque quando você tem o objetivo, esses objetivos vão direcionar as ações que você vai precisar aplicar no dia a dia. Então, o gestor sabe, mesmo estando em Franca, Ribeirão Preto, Botucatu, Campinas, sendo do SESI, ele sabe o que ele tem que direcionar. Não vou entrar em cada um deles, senão já vai estourar o meu tempo, mas tem aqui objetivos muito estratégicos, que é a pedagogia do exemplo, que é sempre os atletas adultos servirem de referência com base nos valores do esporte e do SESI Esporte, tá? Nós temos também aqui a questão das mulheres no esporte, que é o objetivo, 7, que é o protagonismo feminino ali, perfeito. Todas as 18 modalidades olímpicas nós temos o feminino. E em 3 é exclusivamente feminino, que é o ciclismo feminino, ginástica artística e o futebol feminino. Nas outras nós temos tanto masculino quanto feminino. Então, a nossa ideia lá no SESI, em todos os 3 níveis, participação, aperfeiçoamento e desempenho, é chegar a 50-50 entre meninos e meninas, homens e mulheres. A gente tem esse objetivo aí. No aperfeiçoamento já chegamos, no desempenho, que estamos 60-40, lá na participação está 55-45, estamos no caminho. Tá? Então, tem todos esses objetivos que vão gerar ações e que geram indicadores para a gente mensurar se esses objetivos estão sendo atendidos ou não dentro das nossas modalidades e dentro do programa SESI Esporte. A pedagogia do exemplo, no ano passado, atendeu 180 mil alunos impactados. Aqui é o Natan, aqui esse primeiro do basquete, né, da base, que joga lá no SESI Franca Basquete, campeão de tudo com a equipe. Que a gente tem uma ação na escola ali com o nosso mascote, a Sussuarana, que é um animal típico brasileiro, que é o nosso mascote. Então, essas ações, elas acontecem diariamente nas modalidades, e a gente mensura isso mês a mês, tem os indicadores, e nós vamos nos relacionando com as modalidades para que isso seja uma cultura dentro do programa SESI Esporte. Então, a gente se posiciona como o maior formador esportivo do Brasil por ser uma instituição privada, e que tem toda essa abrangência dentro do estado de São Paulo. Não é o formar para só o esporte de rendimento, é o formar como cultura, é o formar como conteúdo, e aí nós vamos mostrar os números aqui. Então, são 100 mil alunos inscritos aí no programa SESI Esporte, contando recursos do SESI e parcerias que o SESI estabelece também, principalmente com municípios, através de termos de cooperação. O ano passado a gente encerrou com 185 instituições parceiras, não há transferência de recurso, a instituição não precisa pagar para o SESI, existem contrapartidas
de cada instituição. O parceiro disponibiliza RH, o SESI disponibiliza metodologia, sede uniforme, né, formações ali para os profissionais, material didático, e essa parceria vai sendo estabelecida, e a gente chegou ano passado em 155 municípios do estado de São Paulo, que aí representa mais ou menos 25% aí dos nossos municípios. Nós temos 3 mil alunos no aperfeiçoamento, que é aquele nível mais intermediário, e 1.000 atletas no desempenho. São 800 na base. Desses 800, 500 são bolsistas e recebem uma ajuda de custo para continuar no esporte. Muitos são de vulnerabilidade, então precisam dessa bolsa para continuarem. O SESI consegue proporcionar isso dentro do esporte de desempenho. E nós temos aí 28 modalidades, 18 olímpicas e 10 paralímpicas. Aqui são 2 exemplos claros no atletismo, o Felipe Bard e o Eric Cardoso, os 2 primeiros brasileiros na história do nosso atletismo do Brasil a quebrarem a barreira dos 10 segundos, são formados no SESI, estão desde aí dos 10 anos de idade, então para a gente foi um case de sucesso, esses meninos que fazem constantemente a pedagogia do exemplo. Algumas das nossas conquistas aqui na Superliga, o ano passado, o SESI Vôlei Bauru foi campeão. Para nós é um dos nossos maiores cases de sucesso, 90% da equipe é formada no SESI. Tirando o Éder, que não foi formado, todos os outros foram formados, saíram para jogar, voltaram. Então, disputar uma Superliga do nível que é a Superliga de vôlei e conseguir ser campeão é sensacional. Nós temos o polo aquático também, algumas modalidades têm um percentual muito alto de formação. O polo aquático praticamente 100%, até porque o Brasil não tem uma cultura esportiva nessa modalidade. Nós formamos desde os 6 anos e para chegar até as equipes adultas. Então, nós temos aí SESI Franca também, que é uma parceria com o Franca Basquete lá na cidade, conquistou tudo aí nesses últimos anos de parceria. Ricardo, quantos minutos? 10? Estou brincando. E aí nós temos também a questão do esporte paralímpico, que para nós é um motivo de muito orgulho, incluir a pessoa com deficiência dentro do esporte, oportunizando. Todos os nossos atletas paralímpicos, eles são contratados como CLT no SESI, então eles recebem para estar no SESI, então para a gente proporcionar isso aí é muito importante também. E falando da edição passada dos Jogos, né, a gente, como delegação paralímpica, foi o maior clube, com o número de atletas aí apoiando a seleção. Com o esporte olímpico, nós somos o 3º clube com o maior número de atletas, né? Então, dos 11 atletas que foram convocados no nosso esporte, que foram para os Jogos Olímpicos, 7 são formados no SESI. Isso mostra ali o indicador de formação de jovens talentos, que para a gente é muito importante, tá? Então, nós temos metas de crescimento também dentro do programa SESI Esporte. Então, esse ano aqui, a gente começa com 30 mil, a gente quer chegar até 27, chegando ali 28, com 35 mil alunos e 450 convênios com prefeituras, ONGs, associações, federações, confederações. A gente está partindo para essa linha agora. Dentro da Liga SESI, que ela faz parte daquela competição interna do aperfeiçoamento para inserir os jovens no ambiente competitivo, a gente quer chegar a alcançar a marca de 10 mil alunos, né? E lá no esporte de desempenho, hoje a gente está ali com 70% dos atletas que são formados no SESI nas equipes adultas. A gente tem uma meta de chegar a 90% em 2028. É difícil e muito desafiador, mas a gente vai buscando e as nossas ações de dia a dia direcionam para isso. E aí eu queria mostrar um vídeo aqui para vocês rapidinho. Em 2024, o SESI São Paulo reformulou sua metodologia de formação esportiva. Agora é programa SESI Esporte. Uma ação que visa dar mais oportunidades a jovens de 6 a 15 anos, desenvolvendo habilidades motoras, cognitivas e emocionais nos nossos mais de 100 mil alunos em cerca de 160 municípios. Com mais de 1.000 atletas, alcançamos marcas impressionantes. 1.039 medalhas de ouro, 817 de prata e 729 de bronze em diversas competições. Números que refletem o compromisso e a dedicação dos atletas da indústria paulista. Promovemos eventos que movimentaram o cenário esportivo, fortalecendo ainda mais nossa presença e impacto no esporte nacional e internacional, com conquistas emocionantes.
São mais de 160 mil crianças e adolescentes impactados pela pedagogia do exemplo, princípio norteador do esporte e da indústria. Nossos atletas são referências que causam impactos positivos na vida de nossos jovens estudantes. Além disso, o time SESI teve a maior delegação da história nos Jogos de Paris 2024, com 44 convocações entre atletas e comissão técnica e um total de 7 medalhas, sendo 6 bronzes e 1 prata. Esses resultados são fruto do trabalho árduo, dedicação e paixão de todos os envolvidos no SESI Esporte. Juntos, estamos construindo um futuro melhor através do esporte. Bom, e aí dentro do programa SESI Esporte, todos os níveis de desenvolvimento eles são gratuitos. Então os atletas, os alunos, eles não pagam nada para fazer parte aí. Deixa eu só voltar aqui, que aí depois o outro já é para encerrar. Eles não pagam nada, como eu disse, então é importante promover. O SESI promove dentro das 18 modalidades mais tradicionais, como vôlei, basquete, judô, natação, e modalidades que não tem tanta cultura no Brasil, como hóquei sobre a grama, wrestling, né? Então é importante, polo aquático, trazer também essa oportunidade dos jovens de vivenciarem, mesmo que não seja para chegar no esporte de desempenho, mas que seja para vivenciar, para conhecer, para estabelecer uma cultura esportiva dentro dessas modalidades. Tá? Então, para o SESI é um motivo de muito orgulho apresentar isso para vocês. Eu vou me colocar à disposição, porque o tempo também é curtinho, e aí a gente deixa mais para as perguntas, para a gente estar conversando, e agradeço muito aí pelo convite, por estar representando aí o SESI São Paulo, né, trazendo um pouco do olhar nosso para o desenvolvimento do esporte no cenário estadual e nacional. Obrigado, viu? Cumpriu o tempo, Ricardo? Obrigado, viu? Novamente a gente agradece a apresentação do senhor Rodrigo Leal e aproveita, o QR Code já está aqui para que a gente possa aproveitar ainda mais, né, o conhecimento dos nossos convidados, que vocês fiquem bastante à vontade para enviar as perguntas. Já recebi aqui o tablet em que as perguntas vão ser encaminhadas para cá. E já informo, né, que as perguntas direcionadas à senhora Raquel Franzin, elas serão encaminhadas por e-mail, em razão dela ter outro compromisso e não poder continuar conosco aí nesse painel. Tá? Mas enquanto vocês vão escrevendo, já tem aqui uma primeira pergunta, que é direcionada tanto para a senhora Gabriela, quanto para o senhor Rodrigo. Quem enviou a pergunta é a Camila Maier. Tá? A Camila pergunta o seguinte: o SESC e o SESI têm os dados do alcance esportivo que possuem em relação a gênero? Se sim, percebem diferenças significativas entre gêneros nos esportes coletivos e individuais e na participação nas idades de maior produtividade no mercado de trabalho, entre 21 mais, né, e 60 menos? A pergunta é da Camila. Fiquem à vontade. Eu democraticamente fui direcionada para começar a responder. Nós temos os indicadores em relação à participação, assim como os diagnósticos esportivos do país indicam que as mulheres elas deixam de praticar atividade física, né, a partir da adolescência, muito por conta das funções sociais e também da falta de oportunidades. No SESC a gente verifica isso, é um reflexo da sociedade, e sim, as mulheres estão em menor número nas nossas ações e promoções. As mulheres em idade de trabalho, né, que foi a pergunta, são menores ainda, esses percentuais são ainda menores. A gente tem alguns programas para favorecer o ingresso e a permanência das mulheres, como as turmas que fomentam, né, o esporte para mulheres, esporte feminino. A gente também tem uma prática que é a mãe, né, a mulher mãe, que é um recorte que também precisa ser observado. Ela vai até o SESC para levar o filho para fazer atividade e ela tem garantia de ingresso em uma ação no horário paralelo ao que o filho faz a atividade. Então, embora esses números eles estejam contra a gente no sentido de o percentual ser muito baixo de frequência, a gente tem olhado para isso com uma sensibilidade que uma gestora feminina, por exemplo, consegue explorar, né, com mais tranquilidade, mais experiência da causa, e proporcionado e colocado em prática essas ações para tentar equilibrar esses números. O que a gente tem feito também, a partir de um censo do quadro de funcionários, foi tentar equilibrar, inclusive,
a quantidade de mulheres que atuam na gestão do esporte. Então, para além das mulheres e meninas, das mulheres mães também nas práticas esportivas, esse mesmo reflexo a gente precisa garantir quando a gente fala de gestão e de quadro de educadores, porque as pessoas precisam se sentir representadas para sentir segurança para estar e vontade de estar também nas ações. Como que é o nome da pessoa que perguntou? A Camila Maier. Camila, cadê você, Camila? Cadê? Ah, legal. Obrigado pela pergunta. Eu acho que eu trouxe os números aqui no finalzinho, né, de percentuais dentro do esporte de participação, 55% meninos e 45% de meninas. No aperfeiçoamento, que a Gabi trouxe um dado importante, que é aquela faixa etária onde, a partir dos 11 anos ali até os 13, 14, é uma faixa de grande abandono, a gente está conseguindo êxito, está 51% de meninas, 49% de meninos. E no esporte adulto do SESI, nós estamos com um percentual de 60% masculino e 40% feminino. Já é aí um ponto de desafio para que a gente, mesmo o SESI tendo a maior parte das modalidades femininas, esse número ainda é menor, né? Então tem aí os desafios para que a gente possa vencê-los. Ter mulheres na gestão é imprescindível para o sucesso. Esses números vêm crescendo nos últimos 2, 3 anos no SESI. Nós saímos de 11, aqueles coordenadores de modalidade que eu trouxe, eram 11 homens, uma mulher. Hoje são 12 no total, 5 são mulheres. Aumentamos esse percentual. O olhar é extremamente importante para práticas, para processos, para ações que aumentem aí o engajamento e o alcance das mulheres no esporte. E esse aí é um dos nossos objetivos, e a gente tem um programa também para aumentar o número de treinadoras, que é importante, né? A gente já tem treinadoras praticamente em quase todas as modalidades, mas nós queremos que essas treinadoras não estejam só lá no esporte de participação ou no aperfeiçoamento, e sim também no esporte de base e no esporte adultos, como sendo protagonista. E aí nós já temos no triatlon, no handball, mas nós queremos que cheguem em esportes de maior visibilidade, como no basquete e no vôlei também. Perfeito. A Camila tinha enviado uma segunda pergunta ainda para o Rodrigo, que eu já vou fazer, e aí já emendo com uma terceira pergunta para vocês dois. Então a Camila pergunta, Rodrigo, como é que está a questão da atuação do sistema, especificamente o SESI, para além da região centro-oeste e sudeste. Aí talvez extrapole, né, porque você está falando especificamente do SESI São Paulo, mas se você tiver essa informação, quiser comentar, né, e ela complementa se é uma atuação que já está bem desenvolvida ou ainda em desenvolvimento. E aí para ambos, né, tanto para o Rodrigo como para a Gabriela, né, a Ana Bonetti, que ela representa a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ela pergunta se o SESI e o SESC possuem políticas de educação antidopagem, valores e princípios esportivos. Legal. Camila, gostaríamos de estar em todo o Brasil, porém, como a gente trouxe, cada SESI ele tem a sua autonomia de desenvolvimento. Nós precisamos esperar um contato dos outros SESIs, normalmente dos outros estados, para estabelecer parcerias. Nós estamos em conversa com o Rio de Janeiro, que manifestou interesse, Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso, para estabelecer parcerias em diferentes níveis ali, participação e aperfeiçoamento. Nós estamos abertos, nós possuímos uma política que nós chamamos de transferência de tecnologia, que é compartilhar com esses parceiros aquilo que o SESI vem desenvolvendo ao longo dos anos, que deu certo, que deu errado. É possível, porém, é algo que precisa partir. Na verdade, a gente fica mais ali de forma passiva, esperando o contato, né, do que propriamente aí entrando nesses outros estados para propor os programas esportivos. Em relação ao antidoping, antes de passar aqui para a Gabi, nós estamos construindo sim, inclusive uma semana atrás nós tivemos uma aula com a nossa médica do esporte, a Nicole, sobre a questão do antidoping para as categorias de base, para alunos ali de 12 a 21 anos. Então nós tivemos uma aula já para começar essa questão educativa, e a gente está estudando sim uma parceria com a UADA, né? Isso já estamos com os documentos lá, lendo, verificando os termos. A questão do jogo limpo dentro do SESI é uma bandeira que nós queremos levantar, e isso está em processo, não está formalizado ainda, mas brevemente aí eu acredito que a gente encaminhe, assim também como uma parceria com o COB do Esporte Seguro, para a gente olhar para essas questões do ambiente, né, em relação a assédio moral, a outros tipos de assédio, violência no esporte.
Então a gente também já está com essas conversas e nós temos ações periodicamente dentro do SESI com alunos, treinadores, e agora nós estamos partindo também para as famílias para levar esses assuntos de uma forma educativa e preventiva. O SESC ele tem uma linha de atuação muito relacionada com o esporte social. Então, como a gente não busca, né, nesse momento, a excelência esportiva, então o assunto da dopagem ele é menos comum para a gente. O que a gente tem são diálogos a respeito do abuso de substâncias, tanto para as crianças, para os familiares e para os funcionários. Então, a gente dialoga bastante a respeito disso, e o que a gente tem também são formações e cursos a respeito de temas, por exemplo, como as mulheres trans no esporte. Então, a gente se aproxima um pouco desses assuntos quando a gente dialoga sobre temas transversais, né? Então, acho que em relação ao SESC, especialmente ao SESC São Paulo, o diálogo sobre dopagem vai muito nesse caminho da conscientização. Muito bem. A gente tem mais uma pergunta que é para ambos, né, para a Gabriela e para o Rodrigo. E com essa pergunta a gente encerra o nosso painel em razão da programação que nós temos na sequência. Já de antemão agradeço bastante, né, a participação de vocês e o envio de perguntas. A pergunta é realizada pelo Felipe Costa, da Universidade de Brasília. Ele agradece a apresentação sobre as respectivas instituições e sobre como o esporte é integrado à rotina diária sobre diferentes dimensões. Nesse sentido, existe algum tipo de política ou diretriz sobre o atendimento do atleta estudante? Aí ele abre um parênteses, que é o seguinte: seja aquele que participa dos jogos de representação ou do atleta de rendimento que pode dedicar mais de 20 horas semanais aos treinamentos, precisa viajar para competir e etc. Então a pergunta é nesse sentido: se existe algum tipo de política ou diretriz sobre o atendimento do atleta estudante. Bom, acho que essa pergunta talvez o Rodrigo tenha mais conteúdo para explorar. No SESC, o que a gente tem em relação ao esporte e à rede de ensino são parcerias para disponibilizar o espaço. Então, a Diretoria Regional de Ensino, ela realiza os campeonatos dentro do SESC, isso, né, com uma conversa prévia. Então, a gente não tem exatamente um programa que dialogue com essa questão da dupla carreira, né, na infância ali. Dentro dos nossos programas para a faixa etária, a gente estabelece alguns combinados, mas que não são critérios em relação a essa manutenção da presença da criança e do adolescente na escola, sempre em colaboração, reflexão e diálogo com as famílias, mas não necessariamente um programa para atletas, até porque, independente, né, do nível e manifestação esportiva, para nós ali todos são atletas. A pessoa idosa que vai ali faz sua musculação é uma atleta, está na sua maior performance, mas não é essa, né, nossa vocação principal. Portanto, a gente não tem nenhum programa especificamente para falar sobre o atleta e a educação. Bom, cadê o Felipe que fez a pergunta? Obrigado, viu, Felipe? Vamos ver se eu vou conseguir responder sua pergunta. Em relação ao esporte escolar e o SESI, apesar da gente ter aquelas 140 escolas que eu falei e mais aí de 100 mil alunos, apenas 33% desses alunos da escola SESI estão dentro do programa esportivo do SESI Esporte. A comunidade, que também são estudantes de escolas estaduais, municipais, ocupam essas vagas. Em relação à carga horária de aulas, de treinos, para que não prejudiquem os alunos, talvez ali no seu ambiente escolar, não sei se foi essa a pergunta, a gente tem uma diretriz dentro do SESI, que principalmente no ensino médio, que é integral, os treinadores eles precisam disponibilizar horários de treinos flexíveis, por exemplo. Então o aluno ele não pode ser prejudicado porque ele estuda numa escola que é integral e de repente o treino da modalidade dele é pela manhã e ele não pode, então tem que flexibilizar, ele treina num período separado com outro grupo, de repente no início da noite. Então dentro do SESI a prioridade é o estudo, o aluno não pode ser prejudicado porque ele tem uma determinada carga horária dentro da escola, isso é inadmissível dentro do SESI, isso aí a gente alinha sempre com os gestores, que são os responsáveis ali pelas modalidades. Em contrapartida, nos eventos, campeonatos estudantis, o SESI estimula, seja a participação pelo SESI, das competições a nível estadual, nacional, aí que a CBDE
realiza. Então, o SESI estimula que os nossos atletas do programa SESI Sport estejam presentes nessas competições, sejam representando as escolas do SESI, que eles estudam as escolas municipais, estaduais, fora do SESI. Então, essa conexão entre SESI e o estudante, ela acontece dessa maneira, sempre preservando para que ele não seja prejudicado, independente da carga horária que ele tem na escola. Ele não pode ser prejudicado por isso, e a gente estimula também que ele esteja sempre presente nessas competições estudantis aí, fortalecendo também o desenvolvimento desse nível de esporte. Não sei se consegui responder sua pergunta, depois você pode me procurar, tá? Valeu. Com essa última resposta, a gente encerra os trabalhos, né, do painel da formação esportiva, esporte para a vida toda, para toda a vida, e novamente a gente agradece nossos convidados, a senhora Raquel Franzinho, a senhora Gabriela Borges e o senhor Rodrigo Almeida. Obrigado, gente. Bem, pessoal, agradecemos a presença dos nossos convidados e pela excelente mediação do nosso professor Sonoda. Mas peço que vocês fiquem ainda, porque a gente vai fazer somente uma entrega simbólica dos nossos certificados para vocês, de participação, e agradecer pela presença, fazer esse registro aqui juntamente com o professor Sonoda. Uhum.